Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre adição de matrizes, tá certo? Da mesma forma como nós vimos na aula passada sobre igualdade, aonde nós precisamos comparar a posição dos mesmos elementos, no caso da adição a gente faz a mesma coisa. Nós vamos somar os elementos de mesma posição, ok? Se você ficar com dúvida, por favor, leia novamente a apostila, tá? Eu estou explicando aqui em cima da própria apostila, então leia, por favor, a apostila, reveja o vídeo para poder tentar tirar as dúvidas. E qualquer coisa, você pode mandar mensagem no grupo ou no WhatsApp no privado, ok? Então, ó, lembrando que toda vez que eu falar sobre uma matriz, eu vou falar de uma matriz cujos elementos internos são formados por tantas linhas e tantas colunas. Tá? Então, eu tenho uma matriz A, uma matriz B, e quando eu fizer a soma da matriz A com a matriz B, eu vou encontrar uma terceira matriz que aqui nós chamamos de matriz C. Ok? Então, olha para esses exemplos aqui. Ó. Eu tenho essa minha matriz A. Quantas linhas, pessoal? Vamos lá, quantas linhas? Uma, duas linhas. E a minha matriz B? Desculpa, e quantas colunas? Uma, duas, três colunas. Percebam que a matriz B também tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. E é lógico que a matriz C vai ter que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Isso ocorre, pessoal, porque eu não consigo, não há como somar matrizes que não possuem quantidade de linhas e quantidade de colunas iguais, tá certo? Então, muito cuidado nessa questão. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. O 3, qual é a posição do 3? Primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou somar o 3, ó, minha operação soma. Vou somar esse 3 com o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz B. E o resultado, a igualdade, vai ficar onde? Primeira linha, primeira coluna da matriz C. Perceberam, pessoal? Não tem erro. É só você fazer com calma. Então, ó, 3 mais 0 é igual a 3. Perceberam? A mesma coisa eu faço com 4. Ó. 4, menos 4 no caso, menos 4 com menos 1. Estou somando dívidas. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Está aqui, ó. E percebam, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Ou seja, eles vão para a mesma posição. Olha esse outro aqui, ó. 2 mais meio. Ok? 2 mais meio. O que a gente faz? Eu estou somando uma fração com um número inteiro. Então, a gente pode fazer isso aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E repete o denominador. Nós temos aqui. Isso é um macetezinho que a gente faz quando nós precisamos somar um número inteiro com uma fração. O ideal seria se vocês lembrassem desse detalhe, porque vocês já estudaram isso ao longo dos anos e a todo tempo nós estamos revendo isso aqui. Inclusive, o ano passado, na sala de aula, eu já expliquei sobre isso também, tá bom? Ou a gente tira o MMC entre 1 e 2, ou multiplica aqui. Opa, desculpa aqui, que aqui era 1, gente. Ou a gente multiplica aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Pronto. Já resolvemos essa nossa continha. Tem um macetezinho que a gente usa para andar mais rápido, né? Menos 1 mais menos 3, menos 4. 5 mais menos 4, 1. 3 mais menos 1, 2. Perceberam, pessoal? Não tem errada, não tem como vocês errarem isso, é muito simples, tá certo? 0 mais 1,2, 1,2. Menos 2 mais menos 1, menos 3. Não vou continuar porque vocês já viram como funciona, tá bom? Esse tipo de questão geralmente cai em prova, às vezes cai no vestibular também. Ó, resolva a equação matricial A
x, A mais x, que é igual a B. Detalhe importante, pessoal, não esqueça, essas matrizes precisam ter o mesmo tamanho, precisam ser do mesmo tipo. Ou seja, tem que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Aí ele me deu aqui, ó, a matriz A, 2 linhas, 3 colunas. Então, lógico que a matriz B também vai ter 2 linhas e 3 colunas. E a matriz X, que eu não sei quem é, eu preciso encontrá-la, ela também precisa ser do tipo 2×3. Como eu não sei quem é, eu vou utilizar variáveis, ou seja, letras para identificar essa matriz, para poder encontrá-las. Geralmente a gente usa x e y, só que aqui nessa matriz eu tenho 6 elementos. Então, vou preferir usar o A, o B, o C, o D, o E e o F. Se você quisesse, você poderia trabalhar x11, x12 e assim por diante. Só que ia ficar vários numerozinhos, é meio chatinho de escrever, mas você poderia trabalhar dessa maneira também, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Essa equação matricial eu representei aqui embaixo. Ó. Aqui é a minha matriz A mais a minha matriz X, que eu não sei quem é, igual a minha matriz B. Ou seja, quando eu somar essas duas matrizes, eu vou encontrar a matriz B. Então, olha o que eu faço. Não esqueça, elementos de mesma posição. Ó. O 3 está na mesma posição do A, que está na mesma posição do 7. Esses elementos que eu marquei, eu vou colocar aqui para baixo. Ó. 3 mais A igual a 7. O 3 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 7 menos 3 e o resultado dá 4. A mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa com 2, com o B e com o 5. Eu vou ter 2 mais B igual a 5. Está aqui, ó. Tá vendo? 2 mais B igual a 5. O 2 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 5 menos 2 e o valor do B é 3. Ok? Então, percebam que eu vou encontrando cada uma dos elementos da matriz X, verificando a mesma posição. Então, aqui eu até juntei a adição junto com a igualdade. Então, assim que eu encontro todos os elementos, para encerrar a minha atividade, eu preciso escrever a matriz. Ó. Não basta você só fazer isso aqui, tá, gente? Não basta só fazer isso, você tem que escrever a matriz, aí sim, você chegou no final do exercício, beleza? Então percebam que essa primeira parte, ela não é complicada, ela é bem facinha mesmo, tanto da adição quanto da subtração, tá bom? Agora a gente vai ver aqui algumas propriedades da adição. Sendo as matrizes A, B e C do mesmo tipo, lembre, precisa ter a mesma linha e a mesma quantidade de colunas, tá? Não as duas iguais, mas todas as matrizes precisam ter a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Então, e uma matriz nula, de mesma quantidade de linha, mesma quantidade de colunas. Lembra que a matriz nula significa que todos os elementos da matriz, todos eles, é zero, ok? Então, toda vez que aparecer assim, matriz nula, todos os elementos é zero. Propriedade comutativa. Se eu pegar a matriz A e somar com a matriz B, o resultado é a mesma coisa que pegar a matriz B e somar com a matriz A. Eu vou fazer só com um elemento para vocês verem, tá? Só com um elemento. Se eu tiver 2 da matriz A, gente, só um minutinho aqui, deu um tiltzinho aqui, deixa eu só corrigir. Não sei o que houve, né? Mas vamos lá. Vamos supor que eu tenha... Deixa eu só corrigir aqui e eu já retorno, tá, pessoal? Um instantinho. Ok, pessoal, não sei exatamente o que aconteceu aqui, mas já corrigi. Então, vamos nessa. Vamos supor que a minha matriz A tenha o número 2, na matriz B tenha o número 3. Se eu fizer 2 mais 3, vai dar quanto?
Vai dar 5, né? Lembrando que aqui é a matriz A. E se eu pegar a matriz B e somar com a matriz A? Dá quanto? Continua sendo 5. Então, essa propriedade ela é comutativa, que não importa quem você soma por primeiro, o resultado é a mesma coisa. Tudo bem? Na propriedade associativa, ela é muito parecida. Vamos supor que eu tenha a matriz A, vou somar com a matriz B, e depois vou somar com a matriz C. Então, o que eu faço? Primeiro eu somo a matriz A com a matriz B. 2 mais 3, 5. Esse resultado eu somo com a matriz B. Então, 5 mais 1, 6. Ó, olha o que eu vou fazer agora. Vou escrever exatamente desse jeito. Ó. Então, eu tenho a matriz A, que vai somar depois da soma da matriz B com a matriz C. Olha só, vamos ver se vai ter alguma diferença. Então, primeiro eu tenho que somar o que está entre parênteses. 3 mais 1, 4. Agora eu vou somar com a matriz de fora. 4 mais 2, deu o quê? Deu 6. Então, essa é a propriedade associativa. Toda vez que eu tiver soma nesse sentido, não importa quem eu some por primeiro, o resultado também vai dar sempre a mesma coisa. Existência de elemento neutro. Existe um M, uma matriz M, tal que a soma de A mais M é igual à própria matriz A. Lembra dessa matriz nula? Essa matriz nula tem um elemento neutro. Então, vamos supor que eu tenho a matriz A, vou somar com a matriz nula, com essa matriz M. Então, 2 mais 0 é a própria matriz A. Ok? Percebam que não tem a dificuldade, né? Existência do oposto ou simétrico. Existe uma matriz A', tal que quando eu somo a matriz com mais a sua matriz A', o resultado é 0. Isso aqui, pessoal, é matrizes opostas. E a gente ainda vai ver na próxima aula. Isso significa o quê? Se eu tenho a minha matriz A vai ter uma matriz oposta. A matriz oposta tem o sinal oposto, ok? Então, se a minha matriz A tem o sinal positivo, a minha matriz oposta vai ter o sinal negativo. E toda vez que eu faço a matriz menos a sua oposta, o resultado sempre vai dar 0. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Não é difícil, mas precisa ter bastante atenção. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só você chamar que estamos aqui para ajudar. Tranquilo? Até a próxima!